Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentando nossa vida e nossa história, essa quaresma que passamos, para que Deus nos santifique, nos guarde e nos proteja, pedindo a Deus a graça da conversão de cada um de nós, mas também a graça da conversão dos pecadores. Cada um se volte realmente para Deus e Deus possa transformar o coração de cada um de nós. Pedindo também pelo nosso Brasil, por todas as necessidades que esse país passa, clamando também para que as pessoas se abram à graça salvadora do Senhor, apresentando toda a obra da Fraternidade Jesus Salvador como nossas paróquias, nossas realidades pastorais, nossas famílias, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos produzir frutos de verdadeira conversão. Por isso, que o Mestre interior, que é o Divino Espírito Santo, nos ajude a verdadeiramente deixar que a palavra de Deus frutifique em nós e em nosso coração. Por isso rezemos. Ó vinde, Espírito Criador, nas vossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós que chamaram-nos intercessor, do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, fogo, amor, a unção divina salutar. sois Doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, assim disse Jesus a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha nele a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esse é o discurso de Nicodemos. E nesse discurso, é o final do discurso, então nós temos aqui uma dualidade que na primeira parte desse evangelho nós temos a vida. Então Jesus veio para dar a vida, entregar-se para que tenham vida, como também a vida em plenitude, né? E a segunda parte vai falar da situação aí da luz, né? Então esse é o julgamento, a luz veio ao mundo. Na primeira parte vai falar que o Filho não veio para julgar, e na segunda este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Então essas duas
contraposições aí que é colocada aí diante de nós, tá? Mas antes de qualquer coisa, nós queremos ver esse livro de crônicas aí que eu coloquei na lousa, exatamente porque é meio complicado de achar, não é? Para que nós essa é a primeira leitura do domingo, tá? E se vocês repararem aí, virarem a folha de qualquer Bíblia que vocês tiverem, vocês vão ver que esse é o final do livro de crônicas. Então é o encerramento. O livro de crônicas é paralelo ao livro dos reis, né? E aqui vai ser a situação de Israel no fim da monarquia. Então aqui é o final do livro, o encerramento. Então nós vamos ler do versículo 14 a 16 e depois do 19 ao 23, né? Igualmente, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram-se as infidelidades, imitando todas as abominações das nações, e mancharam o templo que o Senhor havia consagrado para si em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes sem cessar mensageiros, pois queria poupar seu povo e a sua habitação. A habitação aqui, obviamente, é o templo. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, caçoavam dos profetas, até que a ira de Deus contra o seu povo chegou a tal ponto que não havia mais remédio. Versículo 19. Queimaram o templo de Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Depois Nabucodonosor deportou para a Babilônia todo o resto da população que escapara da espada. Tiveram de servir a ele e a seus filhos até o estabelecimento do reino persa, cumprindo assim o que o Senhor dissera pela boca de Jeremias: até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ele repousará durante todos os dias da desolação, até que tenham passado 70 anos. E no princípio do ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Senhor pronunciada por Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar a viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que Deus esteja com ele e que se dirija para lá. Então, esse processo aqui é o final, é um grande resumo, que aqui cabe 70 anos, como está dito aqui, né? No mínimo 50. O que acontece? O povo pecou, como nós lemos na primeira parte, eles zombaram dos enviados de Deus, eles caçoaram dos profetas e continuaram pecando. Deus envia ou permite que Nabucodonosor destrua Jerusalém, destrua e derruba o templo, queimando o templo, até que depois de 50 anos, Ciro, rei da Pérsia, ele invade a Babilônia, destrona a descendência lá de Nabucodonosor, e ele faz com que, como está aí no final, construir para ele um templo em Jerusalém. Ficou claro isso? Tá? Então, vamos lá. Só para, até bom para situar isso. Nós estamos aqui, Jesus, ano 33, Jesus morre, ano 30 começa, no ano 587 é o ano 536, esse é o exílio. Então aqui, Nabucodonosor, tá? Certo? Ele leva o povo para a Babilônia.
Tá? Nesse ano 536, por ali, um pouco antes, obviamente, Ciro, rei da Pérsia, ele destrona Nabucodonosor, ele liberta o povo, e no ano 515 a.C., começa a reconstrução do templo. É isso que essa leitura aí está falando. Certo? Tá? Agora a pergunta é, precisa ver, porque às vezes a gente critica, né? A gente critica homilias, mas é nessas horas que a gente vê o quanto às vezes é difícil, né? Qual a relação da primeira leitura com o Evangelho? O Evangelho, como nós vimos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A luz veio ao mundo e o mundo vai ser julgado por essa luz, porque a luz revela, como nós vimos em outras passagens, o que é o pecado. E aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque no Evangelho fala que aquele que não crê já está julgado. Aqui o povo não creu, o tempo caiu, e ele gerou toda uma bola de neve que só foi ser. Então, isso é perigoso colocar assim. Por quê? Quem crê no Filho, Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então seria uma contradição com a primeira leitura? Não, mas a primeira leitura fala que quis poupar seu povo e a sua habitação. Então, em tudo de Deus você poupar o povo, cuidar do povo. Então por que não poupou? Seu povo. Então, mas no Novo Testamento quis? Não. É a mesma coisa. Então é complicado, gente, esse tipo de relação. Como você vai fazer uma homilia dessa? Aqui, Jesus pode ser comparado com Ciro, que na época libertou o povo da escravidão. Isso, é essa linha. É essa linha. Repara que mandou proclamar, aqui não vai falar. Mas em Isaías ele vai chamar Ciro do meu ungido. Tá? O meu ungido, quer dizer, ele é ungido de Deus para fazer isso. Tá? Mas mais profundamente, o que mais que tem aí? Então a linha é essa. A linha é essa. A ligação da primeira leitura com o Evangelho é a pessoa de Ciro com Jesus. Tá? Mas tem um segredo mais profundo aí. Qual é? Multiplicação das impunidades? Não. A ênfase é salvação, nunca é o pecado aí. O quê? Não. Deus enviou seu Filho único. Enviou aonde? Ao mundo na história. Da mesma forma, Ciro é enviado na história. Então, o que está querendo frisar? A salvação de Deus não é algo voando. É algo concreto na história. Tá? Como Jesus entrou na história, Deus enviou o seu Filho único. Enviou para onde? Enviou para a história. Enviou para o mundo. Tá? Da mesma forma foi Ciro lá no passado. Foi uma intervenção de Deus na história para salvar seu povo. Mesmo esse povo, como vocês disseram, é pecador, esse povo não presta, como nós também não prestamos. Mas Deus enviou para libertar. Da mesma forma como enviou Jesus. Deu para entender? Esse é o cuidado de quem tem que falar. Porque se você pegar um viés errado, você pode falar besteira. Você pode falar besteira. Tá? Dá para falar como vocês disseram pela via do pecado? Não. Por quê? Porque na própria palavra do Evangelho vai falar, não veio para julgar o mundo. Se pegar pela via da luz, até pode ser. Até pode ser. Mas creio que no processo aqui,
A ênfase é o envio de um Salvador do povo. Esse é o reminha básico aqui do processo. Deu para entender? Tá? Só uma dúvida, isso foi para Jeremias ou... É Jeremias mesmo. Ele vem depois, né? Oi? É que o livro vem depois, né? Não, vem antes. Na ordem da Bíblia, sim. Não é. Sim. Mas na ordem da história, não. Na ordem da história vem bem antes. Tá? Bem antes. Então eu posso falar que Ciro e Jesus é uma grande ligação. É uma grande igualdade. Sim. Vamos ver aqui. Deixa eu... Aqui, já abri certinho aqui. Isaías 41. Isso. Vamos pegar o 45, que é mais claro, vai? 41 fala também, mas o 45, 1 é mais claro ainda. Lê para mim alguém. Assim diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro, que tomei pela destra, a fim de subjugar a ele as nações e desarmar reis, a fim de abrir as portas diante dele, a fim de que os portões não sejam fechados. Estão vendo o que está escrito aí? Assim disse o Senhor a Ciro, o ungido dele. Tá? Olha, eu vou ler em grego, tá? Para vocês terem uma ideia como que isso funciona. Hutoleg Kyrios, vocês conhecem muito bem essa palavra. Hoteos, Deus. To Cristo mu Kyrio, que é Ciro. Cristo. Tá? Então a tradução é aquilo que nós vamos falar de Jesus. Nosso Senhor, Jesus Cristo. Ungido, Meshiá no hebraico, aqui, Ciro, que é um rei pagão, é chamado de Cristo, de ungido de Deus. Ele é um instrumento na história que, a fim de subjugar nações, desarmar reis, a fim de abrir as portas diante dele, a fim de que os portões sejam fechados. E aí vem descrevendo toda a libertação que veio através de Ciro. Deu para entender? Tá? Então, é uma libertação na história que isso acontece. Isso daqui, esse texto aqui é escrito logo depois de tudo isso acontecer. Logo depois disso tudo acontecer. Então, em grego, Ciro significa... Não. Ungido. Cristo. Tá? E em hebraico, Meshia. Tá? É Meshehu, quer dizer, meu Messias, tá? Seu ungido, né? Não meu Messias, tá? Vamos lá então, voltando ao nosso evangelho. Então, obviamente, nós temos que ir em Números 21, 4, 9, que é: Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Então vamos pegar Números 21, 4, 9. Número do quê? 21, 4, 9. Capítulo 21, versículo de 4 a 9. Então partiram da montanha de Or, pelo caminho do mar de Suf,
para contornarem a terra de Edom. O caminho, o povo perdeu a paciência, né? No caminho, o povo perdeu a paciência. Deve ser bonito isso. Como está a tradução de vocês aí? O povo perdeu a paciência também? Sim, Deus começou a murmurar contra Deus. O povo não suportou a viagem. Mas Jerusalém perdeu a paciência. Aqui angustiou-se, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Nossa, com uma tradução completamente diferente da outra. Né? Estranho, né? Mas tá bom. Falou contra Deus e contra Moisés. Por isso nos fizeste subir do Egito para morrer nesse deserto? Pois não há pão nem água, estamos enfastiados desse elemento de penúria, tá? No mínimo esse elemento de pobre, né? E aqui, então o Senhor enviou contra o povo serpentes abrasadoras, tá? Cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto ao Senhor para que afaste de nós essa serpente. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu-lhe: faze uma serpente abrasadora. Abrasadora é bronze, tá, gente? Por causa disso daí que é, enfim. E coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia, tá? Qual é a mensagem que tem aí então? Qual a mensagem? Qual a relação com o evangelho que tem? Nenhuma? Oi? Então, mas explica então. Do mesmo jeito que olhando para a serpente de bronze, eles Isso. foram libertados. Mas qual a relação direta entre a serpente levantada na haste e o Cristo morto na cruz? A salvação. Não, isso já é dedução. Eu quero a relação direta dos símbolos aí. Então, aí o caminho é esse, não entrar. Aquilo que é objeto de morte, de condenação, vira instrumento de vida. Vira instrumento de vida. O maldito levantado no madeiro se torna instrumento de vida, como a maldita levantada na haste se torna instrumento de vida. Certo? Então, ela sendo essa maldita, ela se torna aí instrumento de vida. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Naquela época os morriam e ficaram levantados na cruz e eram malditos. É o que está no livro do Deuteronômio, né? Maldito aquele que é levantado
no madeiro, tá? Oi? Não entendi. Em Gálatas também fala. Sim, sim. Narash. Tá? Deu para entender a relação, gente? Sim. Tá? Então a mesma coisa. Agora a chave aqui é o verbo, tá? Então vamos voltar lá. A chave aqui é como Moisés levantou. Aqui é um auristo ativo, quer dizer, é Moisés que levantou a serpente no deserto. Assim é necessário, aqui não fala levantou, mas que seja levantado o Filho do Homem. Qual que é a diferença? Um está na voz ativa e outro está na voz passiva. Por quê? Porque é o Filho do Homem, que no caso é Jesus, ele vai ser levantado, e aqui o ser levantado, ele não fala eu vou me levantar. Ele fala que ele vai ser levantado, que é toda a questão aí da cruz. Mas não só a cruz, tá? Aqui também tem a questão do quê? A questão do quê? De ser levantado. Não ascensão, antes. A ressurreição. Então tem a questão da ressurreição. A questão de que a ressurreição, ele vai ser um dia levantado, porque ele vai ser erguido pelo próprio Pai, aí levantado no sentido de ressuscitado. Tá? Ressuscitado. Certo? E no original esse verbo é o mesmo, tanto para a ação de Moisés quanto para o Filho do Homem, é isso? Sim, pelo menos no Evangelho é. Em tudo que a gente pode ver aqui no... Pode ver em Números 21. Mas em Números 21 ele levantou. O verbo é outro, mas no fim o sentido é o mesmo. Semeio. Engraçado que na tradução grega, ele fala que ele levanta a serpente lá no Antigo Testamento, como um sinal, né? Aí a gente pode imaginar na cabeça do cristão no tempo de Jesus, lá quando Moisés levantou a serpente, ele levantou como um sinal para o povo. Isso para depois jogar para a cruz é simples, né? É bem simples, porque se lá era um sinal do quê? Era um sinal de salvação, e o sinal realmente de salvação está aqui na cruz do Senhor, tá? O Filho do Homem aí. Então, vamos pegar Daniel 7,13, famoso Daniel 7,13. Por que Jesus diz que é o Filho do Homem que deve ser levantado? Nós vimos isso aqui outro dia aqui, tá? Deve ser levado sobre a cruz, mas é o primeiro passo que deve levá-lo até junto de Deus na glória. Lê para mim alguém então aí, eu não vou lá. Alguém lê? Daniel 7,13. Eu continuava contemplando nas janelas mais noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Dele adiantado
apresentou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. Então, continua, lê o 14 também. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Então, gente, Daniel poderia ter usado 1000 nomes. Ele usou Filho do Homem. Filho do Homem, Barnasha, no aramaico, Ben Adam no hebraico, é o que nós chamamos hoje de ser humano. Filho do homem é ser humano. Esse ser humano, ele vai relacionado ao nosso evangelho. Ele está junto aí ao ancião de muitos dias. E ele é elevado junto a esse ancião e fala que o seu reino vai durar para sempre. Então, quando Jesus fala que o Filho do Homem vai ser levantado, essa palavra Filho do Homem, ela tem um peso imenso relacionado a isso que está em Daniel 7, 13 e 14. Tá? Porque esse Daniel 7,13, que é um texto 165 anos antes de Cristo, ele é colocado como uma verdadeira profecia desse ser humano que vem de Deus, está junto de Deus, está junto do ancião de muitos dias e que vai ter um reino eterno. Esse Filho do Homem, ele é ascendido até junto de Deus. Ele está junto de Deus. Então, quando fala isso, e pega esse levantado aqui, a ligação é clara. Deu para entender, gente? A ligação é clara. Então, por isso que as palavras aqui, elas não são casuais. Elas são muito bem escolhidas, porque é a palavra de Deus, afinal de contas, e aí ela relaciona ideias do Antigo Testamento, que é muito profunda, né? O Filho do Homem levantado é um ser humano levantado e que a semelhança da serpente se torna maldito, né? E aí o show aí da palavra de Deus é muito grande, né? Tá? É esse ser humano que é levantado e que aí se torna, como vai ser o próximo versículo, salvação. Deus presente na história. Sim, por isso a primeira leitura. Isso não é história para boi dormir. Isso é realmente algo histórico e a salvação ela é histórica na vida do ser humano. Não, e principalmente a palavra correta seria, não é um mito construído. Aponta também para Adão, a gente lembra? Filho do homem, no caso? Ben Adam, filho de Adão. Filho de Adão. A fim de que? Qual a razão do Filho do Homem ser levantado? A fim de que? Isso é uma coisa conclusiva, tá? Todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. A semelhança da serpente, que eles eram curados quando contemplavam, mas eles todos morreram. Aqui, contemplar o Filho do Homem levantado é razão de vida eterna. Não só vida aqui. É razão de vida eterna para quem o contempla. Para quem o vê. Correto? Tá? Pois a razão de... Tá? Por que Deus fez isso? Tá? Pois Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois, tá?
Então Deus amou tanto o mundo, certo? E esse paralelo aí com João 12, 46, 50. Então o que é aqui paralelo a isso vamos lá em João 12, 46, 50. Isto. Que vai falar algo bem parecido com isso que nós estamos lendo aqui. 12, 46, 50. Eu, a luz. Então, Jesus se apresenta como a luz. Vim ao mundo, para aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Enquanto lá vai falar que as trevas, a luz revela as trevas, aqui vai falar que ao lado positivo, que quem contempla Jesus não vai permanecer nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então é bem paralelo àquilo que nós estamos vendo lá. Quem me rejeita e não me acolhe minhas palavras, tem seu juízo, a palavra que proferi, é que o julgará no último dia. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, que me prescreveu o que dizer e o que falar. E sei que seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu digo como o Pai me disse. Então essas palavras terminam, aí já começa o livro da glória, como nós vimos, aí já começa toda a narrativa da paixão do Senhor, tá? Pois Deus amou tanto o mundo, tá? Ele amou dessa forma o mundo, nessa forma, desse jeito o mundo, a fim de que o Filho seu, o unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? A Bíblia de Jerusalém vai mandar, nós não precisamos ir para lá, que nós vimos esse texto na semana passada, Gênesis 22. O que é Gênesis 22? Gênesis 22 é a prova de Abraão, tá? A prova de que ele tem o seu filho, tá? E aquela prova da fé, que vai sacrificar o filho, etc. O que isso tem a ver com isso aqui? Então, mas o que isso tem a ver com Abraão? Jesus seria esse novo Isaac? Então, mas tem uma palavra aqui que ela se torna... E quando fala assim, pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho único, Isaac também era filho único, né? Mas vamos ver aqui, quer ver? Fica difícil, né? Essa questão realmente de que o filho único de Abraão, tá? Ele é pedido por Deus, aí no caso daquela explicação que a gente já deu, para que ele fosse sacrificado. Aqui o filho único de Deus é dado para quê? Então, mas a palavra aqui, ela é chave, gente. Qual que é a palavra? Como que está na tradução de vocês? Deus
Então, gente, esse entregou, ele não é qualquer palavra na Sagrada Escritura, tá? Esse entregou aí, ele é uma palavra-chave, tá? Ele é uma palavra importante. O que quer dizer entregou? Ofereceu, deu. Então, não é só... Há uma diferença aí, tá? Entre entregar e dar, tá? Qual é? É a mesma coisa? Você entregou no sentido de sacrifício? É exatamente isso. Esse deu a fim de que, ele deu, entregou o seu filho, é como vai dizer depois lá de Judas Iscariotes, quando entrega, apesar de ser outro contexto, mas é isso. Esse entregou tem esse tom de sacrifício. Deus entregou o seu filho, quer dizer o quê? Ele ofereceu o seu filho em sacrifício, tá? Para que de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a razão da entrega de Deus do seu filho é para a salvação do mundo. Isso parece às vezes meio repetitivo, mas como no 17, pois Deus não enviou o seu filho para julgar o mundo, que é crime, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esse julgar, gente, tem o tom de condenar. Jesus veio na cruz para salvar a humanidade, para levar essa humanidade à plenitude de Deus, e não para condenar a humanidade. Por que no Evangelho de João ele fala que mas para que o mundo seja salvo por ele? Mas nas cartas ele vai falar que o mundo do maligno, né? Que tudo que uma chegueira, então, porque tem o um... mundo não vem do Pai, mas do mundo. Se foi salvo, o mundo foi salvo. Então, tem duas categorias, duas palavras, que é cosmos e eon, que é o que a gente traduz por século. Pode ser que esteja cosmos também onde você está lendo. Mas quando no vocabulário joanino vai falar de mundo, é aquilo que se opõe à ação de Deus. Quando aqui vai falar de mundo, como lá em João 17, eu vos peço que não os tire do mundo, mas que o preserve do mal, é o mesmo mundo daqui, é o cosmos, é o mundo criado. Mas quando fala deste mundo, é o sentido de que o mundo que passa e que se opõe à ação de Deus. Quando fala os judeus na linguagem joanina, é todo aquele que na religião se opõe a Jesus. O mundo é a oposição fora, judeus é a oposição dentro. Então esses são os personagens que às vezes eles povoam o Evangelho de João, entendeu? Nicodemos, que é o que está aqui, ele é judeu. Mas aqui, ele não está se opondo. Mas quando fala judeus aqui, o Evangelho de João, que é escrito no final, século I, ele já está falando aqueles que se opõem a Jesus como o Cristo, o Messias. Então, tem que ver o contexto onde está o mundo para saber se é o mundo criado, que é bom, ou se é aquilo que se opõe a Deus. Depende do contexto. É aquele que se opõe a Deus em relação à palavra mundo, aponta para o pecado. E aquela coisa fora e dentro. Deu para entender? Tá? Eu vi de um outro, acho que foi com o Anderson mesmo, que o Evangelho de João trata a palavra mundo como o Império Romano. Não pode falar isso, não. É muito restrito isso. Seria muito restrito. Sabe?
quando ele fala mundo mesmo, inclusive nas cartas, é algo tão grande, porque lá na carta, então, ele vai relacionar até o anticristo, aí é maior ainda, né? Falar que o anticristo é só o imperador romano é muito pouco também, tá? O imperador romano, ele se torna um modelo de anticristo, mas não só ele, o anticristo, tá? Como hoje a gente não pode pegar isso aqui e traduzir para hoje, é a mesma coisa. O mundo se opõe a Deus. O mundo como antítese daquilo que é vontade de Deus. Perfeito. Oi? Quer fazer a gente engolir isso. Sim. Tá? Mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, se for pensar na linguagem da carta, não dá certo isso aqui. Então tem que ver o contexto, como funciona. Quem nele crê não é julgado. Quando fala julgado, todo mundo tem julgado aí, né? Mas vocês têm que ler esse julgado como condenado. Pode fazer assim, quem nele crê não está condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não creu no nome do Filho único de Deus. Tá? E o que é nome aí? Nome é a própria presença de Deus. Oi? Essa questão do julgado, não lembra um pouco assim, uma questão mais particular, quem não crê. Sim, aí por isso quem não crê é individual a coisa. É individual. Cada um vai responder pela posição que essa pessoa tem diante da cruz do sacrifício do Senhor. Cada um vai responder perante aquilo que a si mesmo se propôs. Certo? Tá? Ficou alguma dúvida aqui? Vamos ver aqui, 2 Coríntios 5,19. O padre, na realidade, parece que não está. A pessoa mesmo se condena, não a gosto. Não, nunca Deus condena ninguém. E aqui fica claro isso, né? Fica claro isso. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas e pondo em nós a palavra da reconciliação. Quer dizer, esse processo realmente da gente voltar para Deus. Então aqui acho que é o mesmo sentido, né? Dessa volta da amizade com Deus, tá? Na segunda parte, este é o julgamento. Você vê que interessante, mas, porque a gente poderia pensar assim, então não tem julgamento, ninguém é condenado, papá, então acabou. Não. Agora ele vai explicar como que isso funciona. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Vamos pegar o capítulo 1 no versículo 9. João. É baseado nesse evangelho que tem aquela oração eucarística, bendito seja Deus que em Cristo nos reconciliou, mais ou menos nesse sentido. É nesse sentido de 2 Coríntios, tá? Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não reconheceu. Olha, aqui casa os dois mundos, tá vendo? Tá? Oi? 9. Veio para o que era seu. Por que o mundo foi feito por meio dele? Porque é a palavra que criou o mundo. Só isso. Vocês têm que pegar que esse prólogo de João é o paralelo do que está lá em Gênesis 1. Então ele está falando aqui, no princípio era o verbo. Da mesma forma lá que no princípio Deus criou o céu e a terra. Por isso que em Enarré, a palavra é a mesma na língua grega. Tá? Veio para o que era seu e os seus não reconheceram, mas a todos que
O receberam, deu poder de se tornar filho de Deus aos que creem no seu nome. Tá? É o verbo luz, é uma palavra que é luz, que vinha ao mundo porque ele aí foi enviado por Deus. Tá? Então, a palavra, ela que dá luz ao mundo, ela que ilumina o mundo, mas o mundo não o reconhece. O mundo não aceita esse processo. Então, aqui vai explicar na letra G. Você tem Jerusalém aí ou não? Leia a letra G. O mundo pode designar simplesmente o universo criado, mas de acordo com as tradições judaicas, tem frequentemente conotação pejorativa. Submetido ao poder de Satã. Recusa crer na missão de Cristo e com seu ódio persegue Jesus e seus discípulos, cuja luz denuncia sua perversão. Sua malícia é incurável, mas será vencido por Cristo. O sentido pejorativo de terra em Apocalipse 6, conforme as tradições judaicas, a este mundo mau sucederá um dia o mundo futuro. Para João, o mundo escatológico já está presente no alto, junto ao Pai, onde os discípulos de Cristo gozam de vida eterna. Mas outros textos apresentam um mundo sob luz mais otimista. Ele pode crer em Cristo ao ver os sinais que este realiza. Deus o ama e enviou seu Filho para salvá-lo nele, dando a vida, porque ele tira seu pecado. Cristo é o Salvador do mundo. Tá? Vamos pegar esse João 4,42. Eu ver exatamente isso. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes o amor do Pai. Não é isso, não. Ah, não, aqui é assim. E dizia a mulher: já não é por causa que dizer que cremos, nós próprios ouvimos, sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha a expressão. Jesus é chamado pelos samaritanos como o Salvador do mundo. Tradução que o mundo veio, Jesus veio ao mundo para salvar. Tá? Esse mesmo mundo. Tá? No Apocalipse, essa linguagem, lembrar que é a mesma escola, o mesmo autor. No Apocalipse, o que vai acontecer? Esse mundo, naquele caos todo, naquele processo todo de purificação, vai surgir novos céus e nova terra. Então vai surgir um novo mundo pela purificação última. Tá? Então o que? Os dois mundos convivem aqui. O mundo é criado por Deus, mas está maculado pelo pecado, se opõe ao próprio Deus. Mas Deus envia seu Filho, que é o Salvador do mundo, vem para salvar, cujo final, e os discípulos dele vão prosseguir com a sua missão. Não peço que os tire do mundo, então eles vão ficar no mundo, mas preservados do mal, até chegar o dia em que vai vir novo céu e nova terra. Esse é o resumo da ópera. Ficou claro? Tá? Esse é o resumo da ópera. Então, tradução, nós estamos num mundo que é bom, mas que também é mal. É os dois ao mesmo tempo. E nós somos chamados a levar o mundo para que ele seja salvo. E não para que ele se perca. Prender para o lado bom. Tá? Exatamente isso. Inclusive é a tarefa dos discípulos, né? É. Na história. É para isso que nós estamos aqui. Tá? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Tá? Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Vamos pegar Efésios 5:13.
Eu acho que a segunda leitura é Efésios também. Mas tudo que é condenável é manifestado pela luz, pois é luz tudo que é manifesto. Por isso que se diz, tu que dorme, desperta, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, aquilo que nós vimos semana passada, a relação de trevas com o pecado. Então, a vinda de Jesus é para trazer luz, mas os homens às vezes preferem o pecado, manter-se nas trevas, do que deixar que a luz ilumine. E que a luz traga realmente tudo às claras, né? Ninguém gosta de fazer coisa errada à luz do dia, tá? Para que as suas obras não sejam manifestas, mas quer que tudo permaneça na escuridão, tá? Certo? Mas quem pratica a verdade, então olha a expressão aqui, né? A expressão é quem pratica a verdade, tá? Rodepio tin aletiam, quer dizer, quem faz a verdade. É bonita essa expressão, né? E o que tem de bonito nessa expressão aqui? Quem pratica a verdade, quem realiza a verdade, quem obra na verdade, quem trabalha na verdade. Tá? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a verdade, ela é concreta. Nós temos aquele costume horroroso, numa visão antibíblica até, de tratar a verdade como se fosse algo exclusivamente racional. Você pode muitas vezes falar a verdade o tempo todo, ser uma pessoa extremamente criteriosa, uma pessoa extremamente falante, quer dizer, no sentido de ter pomposidade ao falar, ou ter um discurso daqueles advogados, né, aquela coisa horrorosa, mas não realizar a verdade. Não realizar a verdade. Então, verdade que nós vimos em outros encontros, é estar sobre Deus. E quem está sobre Deus, está na graça, ele é chamado a realizar obras que provêm da verdade. E vendo essas obras, as pessoas estão vendo a própria verdade. Papa São João Paulo II escreveu uma encíclica contra o relativismo da visão de pecado, chamada O Esplendor da Verdade, Veritatis Splendor, tá? E ao falar da verdade, desse processo todo, que o pecado é uma realidade objetiva e etc., ao terminar a encíclica, o que ele pega? Ele vai pegar os mártires. Por que ele pega os mártires? Porque ele fala, aqueles que mais se aproximaram da verdade são os mártires. Por quê? Porque eles não falam a verdade. Eles não só fazem a verdade, eles dão a vida pela verdade. Eles dão a vida pela verdade. Então, esse processo todo é algo extremamente profundo, né? Essa é a realidade cristã, tá? Vamos pegar aí, como está aqui, Mateus 5,14. Aí vós sois a luz do mundo, como nós vimos. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte.
Nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas a luminária, assim ela brilha para que todos os que estão na casa brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então as boas obras, as obras boas, são obras da verdade, são obras de verdade, são obras que brotam da verdade que é o próprio Deus. Certo? Então isso não é pouca coisa. Para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Em Deus. Tá? E isso, pegando lá no versículo 19, este é o julgamento do mundo. Então o julgamento do mundo é o quê? Concluindo aqui o nosso pensar. O julgamento do mundo é o quê? Como que o mundo é julgado? Vai esperar o fim do mundo quando Jesus voltar e aí o mundo que vai ser julgado? Cada um é julgado segundo as suas práticas, as suas obras. Então, mas já começa aqui esse julgamento. O que é um julgamento, gente? Vamos pegar Hebreus 4. O versículo que você espera a gente chegar lá. Hebreus 4. 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga, a palavra de Deus julga as disposições e as intenções do coração. Por que que os impérios, por que até hoje as pessoas matam cristãos? Cristão tem dinheiro, cristão é rico, cristão tem poder, cristão... Por que que mata cristãos? Então, mas o que que acontece dessas pessoas terem um ódio tão grande com relação a cristãos? Porque eles não aceitam a verdade que é Cristo. Então, não só a verdade que é Cristo, mas é que as obras dos cristãos, daqueles que são verdadeiros, daqueles que dão testemunho, daqueles que vivem a palavra, ela vai e mexe, quando proclamada, até a juntura do centro da alma das pessoas. E isso, quem está no mal, quem está nas trevas, não aceita essa luz. E aí a reação pode ser até uma reação violenta que leva a matar a outra pessoa. Como aquele padre há 2, 3 anos atrás, um padre velho de 85 anos no norte da França, é morto porque um muçulmano lá encarnou na coisa e matou o homem por ódio da fé. Essa é a característica do martírio. Matou porque odiava. Ele tinha ódio da fé. Chega a ser uma perseguição? Sim, essa é a verdadeira. Essa é a verdadeira perseguição. Esse é o julgamento do mundo. O julgamento do mundo não é apontar o erro das pessoas. O julgamento do mundo é a obra da verdade, a obra que brota da verdade que é Deus, ela julga, ela mesma julga. Não sou eu que julga. Não sou eu, ser humano, que julga. É a obra da verdade que julga o outro. Verdade pode ser comparado com aquilo que é correto? Então, não só aquilo que é correto, mas aquilo que brota de Deus. Tá? Se é correto, obviamente brota de Deus. Mas é muito mais do que isso. Tá?
Então vamos pegar João 15 para iluminar isso também. Cinco. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Então, as obras da verdade é aquelas que brotam da nossa união com Cristo. Então, a figura aqui da videira deixa isso claro. Deu para entender? Tá? E essa obra glorifica o Pai. Certo? Então, o que ilumina o mundo é a obra da verdade que os cristãos fazem. A obra que brota da verdade. Aqui não é parábola, não é parábola. Oi? Aqui não é parábola, não. É uma comparação, né? Ô, padre, então os santos não falaram assim, a verdade, eles viveram a verdade. Em primeiro lugar. Que calem, como vai dizer Santo Antônio, né? Que calem-se as bocas e falem as obras, né? Tá? E falem as obras. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Você está com a liturgia diária aí? Lê a segunda leitura de domingo que vem. Efésios 2, capítulo 2, do 4 ao 10. Irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. E por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Cristo Jesus, para as obras boas de Deus, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus, de antemão, preparou as obras boas para que nós praticássemos. E nessa segunda leitura, tem algo que é bom para terminar a homilia. Por quê? Porque isso vai desembocar na vida eterna. Então, aí está a luz, aí está as obras, aí está a vida, tudo que está no Evangelho também. É por graça que vós sois salvos. Padre, Tá? mas seria correto você concluir que a obra é salva? Mas ele falou Não. que a fé... Eu estou confuso. Por quê? Porque a fé que salva, certo? Mas a partir daí a obra, falando a obra... Lê Gálatas 5:5 aí. Sim. Isso. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Lê de novo essas últimas expressões.
A fé... Agindo pela caridade. Então, a fé que opera através da caridade. As obras mostram que você tem fé. Não é tua obra que te salva, mas ela é manifestação da tua fé. O que é fé? Fé está sobre Deus. Fé é estar na verdade. E quando eu estou na verdade, minhas obras brotam disso. Quando eu não estou sobre Deus, eu estou sobre mim mesmo. Aí é a obra da carne, como vai dizer São Paulo. É a obra que brota da minha fragilidade humana. Essa obra não fica. Tá? Aí a frase de Tiago. A fé sem obras é morta. Mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então as obras, elas são a manifestação da fé. A fé que opera pela caridade. Sabe que às Certo? vezes eu não entendo pessoas acomodadas em casa? Como é que eu tenho fé se eu não consigo sair do sofá Egoísmo, né? para ir a uma missa ou fazer alguma coisa pelo meu próximo? Fazer uma visita para um doente, para mim isso é obra. Claro, Eu claro. não entendo como as pessoas não Foi conseguem. egoísmo. O egoísmo é lei hoje. Fica num tranquilo. Eu não consigo ficar essa tranquilidade toda. Tem tanta gente que precisa de uma Então. visita. Tem uma palavra, às vezes a gente faz tanta diferença na vida de uma pessoa. Faz uma visita, gente, no domingo à tarde para casa de uma pessoa, quem não tem tempo na semana, para ver o sorriso que vocês recebem. É gratificante, é maravilhoso isso. E as pessoas, não quero isso, etc. É difícil. O egoísmo hoje é lei. Vamos lá no 105, o versículo mais famoso desse salmo, né? Que nós vimos semana passada também, né? Retrasada, melhor dizendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia não me esqueço da tua lei. Armam-se as ladas contra mim os teus ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
rezando a oração que o Senhor nos ensinou, peçamos que a nossa vida seja luz para as pessoas e que o Senhor nos ilumine com a sua salvação. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.